Romanos capítulo 10, verso 17, vamos tratar a nossa segunda ministração acerca da fé. O texto diz o seguinte: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos trabalhar sobre a temática desenvolvendo a fé, ouvindo a palavra de Deus. Por isso nós temos um objetivo aqui, compreender que a fé sobrenatural ela só vai acontecer quando existe uma exposição contínua à palavra de Deus. Quem deixa de ouvir a voz de Deus, inevitavelmente vai enfraquecer espiritualmente. Enquanto quem aprende a ouvir a palavra de Deus vai desenvolver ali uma fé firme, madura e inabalável. Nenhum cristão acorda um dia cheio de fé por acaso. Isso porque a fé que nós queremos tratar, ela não surge da emoção, ela não surge ela não nasce do sofrimento, ela não é produzida por circunstância. A Bíblia, ela afirma como que a fé vem, pelo ouvir da palavra de Deus. Sendo assim, hoje nós vamos tratar alguns pensamentos e antes disso, eu faço duas perguntas para você. O que é que você está ouvindo? Quem tem sido a voz mais alta da sua vida? Pensa um pouco e agora nós vamos trabalhar algumas reflexões. A primeira reflexão é que toda fé começa com uma voz. Gênesis capítulo 15, verso 1, está escrito: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão. Antes de Abraão se tornar o pai da fé, esse camarada precisou aprender a ouvir a voz de Deus. A mesma coisa eu poderia incluir alguns outros personagens aqui. Moisés ouviu a voz de Deus para libertar o povo de Israel. E olha que ele nem queria, viu? Ele tentou correr. Josué ouve a voz de Deus depois de substituir Moisés para conquistar Canaã. O profeta Samuel, que ainda era um menino, antes de se tornar o profeta, juiz e sacerdote, ele ouve a voz de Deus. Nós temos também os discípulos de Jesus, quando Jesus comissiona, esses camaradas não largam tudo aquilo que eles faziam do nada, eles ouviram a voz do mestre e começaram a segui-lo. Por isso que nós percebemos o seguinte: a salvação ela só pode acontecer a partir do que diz a palavra. Quando eu ouço a palavra, creio na palavra e aceito aquilo que a palavra de Deus diz, a salvação ela acontece pela palavra. E não só isso. A salvação ela veio através da palavra encarnada. O texto de João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne. Então, como que nós vamos exemplificar isso aqui? Quando Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro não caminhou porque tinha visto um milagre. Aliás, nunca isso tinha acontecido e nem aconteceu mais. Mas Pedro caminhou porque ouviu uma palavra. Vem! Mateus capítulo 14, 29. Veja que eu sei que você pode até falar, o Pedro escorregou lá, caiu, escorregou. Ele afundou e aí Jesus teve que ajudá-lo. Eu até entendo isso, não é um mérito. Aqui seria uma outra situação. A fé, ela precisa ser mantida. Mas entenda o seguinte: o primeiro contato com Jesus foi quando ele disse: leva-me a ter contigo. E aí Jesus diz: vem. Uma única palavra foi o suficiente para sustentar que Pedro andasse sobre as águas. E aqui nós temos um detalhe poderoso. Nem sempre Deus vai dar todo o mapa da situação, todas as instruções, todas as orientações. Às vezes Deus vai trabalhar com uma revelação progressiva. Porque foi o que Jesus fez. A única palavra que Jesus disse, que foi vem, foi o suficiente para sustentar Pedro. Então, observe bem como é importante aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos fazer uma reflexão aqui para a gente pensar. A sua vida é conduzida pela voz de Deus ou pelas vozes do mundo? E aí entra uma segunda pergunta.
Você já aprendeu a discernir quando a voz vem do mundo, ou até mesmo do diabo, e quando a voz vem de Deus? Fica com essa reflexão. Segundo o pensamento dessa ministração, quem ouve Deus aprende a conhecer a sua voz. João capítulo 10, verso 27, as palavras de Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Jesus não disse que algumas ovelhas. Jesus disse as suas ovelhas. Ele não está falando de um outro contexto, ele está falando de quem de fato aprende a ouvir a voz, de quem aceitou o Senhor como dono de sua vida e a partir disso consegue discernir a sua voz. Entenda que ouvir a voz de Deus não é um privilégio de pastores, não é dos obreiros. Esse privilégio de ouvir a voz de Deus é para quem é ovelha, para quem aceita o senhorio de Cristo. Inclusive, essa precisa ser a característica de todo verdadeiro discípulo. Só que tem um detalhe: para ouvir a voz de Deus e conhecê-la, exige relacionamento. Quanto mais convivemos com alguém, facilmente a gente reconhece a voz dessa pessoa. E quanto mais nós convivemos com o Senhor, estudando a sua palavra, orando constantemente, entregando as ofertas espirituais, mais e melhor nós vamos conseguir conhecer e saber quando Deus está falando. Nós precisamos ficar perto de Deus, porque quem vive distante de Deus vai confundir facilmente a sua voz. Por isso que tem muita gente que toma decisões baseadas na emoção. Não consegue discernir entre a vontade de Deus e a vontade própria. Não consegue discernir as pressões das pessoas, não consegue entender quando é o engano do inimigo. Quem não conhece a voz do pastor vai correr atrás de qualquer voz. E isso acontece, viu? Porque nós vivemos em dias que muitas pessoas seguem os influenciadores e poucos seguem aquilo que Jesus diz. Entende? Lembra quando teve o jogo da Copa lá, mó B.O., o negócio de cancela jogo, não cancela jogo. Eu fico pensando o seguinte: qual é o critério? Qual é o critério para ir para o culto? Qual é o critério para não assistir o jogo? Entende? Eu não estou aqui para fazer nenhum julgamento, por mais que isso seja polêmico. Mas quando eu compreendo a voz de Deus, eu não tenho dificuldade de entender qual é a sua vontade. E quando eu compreendo a vontade de Deus, as minhas prioridades são conduzidas por aquilo que está na vontade de Deus, que é dita na sua voz. Ficou claro ou ficou confuso? Hã? Se eu conheço a voz de Deus, eu aprendo a conhecer a vontade de Deus. Entende? Quando alguém precisa tomar uma decisão, existem inúmeras vozes que pesam na cabeça dessa pessoa. Às vezes é Deus, às vezes a emoção, às vezes a ansiedade, às vezes a opinião das pessoas. Inclusive, responde para mim, quando você precisa tomar uma decisão importante, qual é a voz que mais pesa? O emocional? A ansiedade, a pressa de alcançar? A opinião das pessoas? Ou será que você já consegue ouvir Deus? Vamos para o terceiro pensamento. O terceiro pensamento é o seguinte: ouvir não é o mesmo que escutar. Lucas capítulo 8, versículo 18 diz assim: tende cuidado com a maneira como ouvis. Você sabe que existe uma enorme diferença entre escutar sons e receber a palavra. Milhares de pessoas ouviram Jesus pregar. Porém, não foram todos que alcançaram a transformação por ouvir a palavra. Só que tem um detalhe: todo mundo ouviu a mesma mensagem. E aí fica a pergunta: se todo mundo ouve a mesma mensagem, por que os resultados são diferentes? Por que uma pessoa sai transformada e a outra sai do mesmo jeito que entrou no culto? Por que uma pessoa sai com uma palavra profética, sai motivada, e a outra simplesmente diz boa semana e vamos seguir a vida? Por quê? Porque cada coração recebe de uma maneira. E sabe como eu consigo comprovar isso aí? Parábola do semeador, Mateus capítulo 13.
A semente era boa, sempre foi boa. O problema, querido, nunca foi a palavra, o problema é o solo. O problema é o receptor. Jesus apresenta alguns tipos de ouvintes nessa parábola do semeador. Primeiro ele fala sobre aqueles que estão à beira do caminho, porque a semente caiu à beira do caminho. E aí Jesus disse: esses são aqueles que ouvem, mas Satanás rouba imediatamente a palavra do seu coração. Aí tem outro tipo de ouvintes, aquele que é o solo pedregoso. Recebem ali com emoção, mas logo abandonam a fé diante das dificuldades, porque a semente não consegue brotar entre as pedras. Depois nós temos o ouvinte, que seria aquela região entre os espinhos, e Jesus diz que a semente caiu entre os espinhos. E aqui representa as pessoas que ouvem, mas as preocupações da vida, e às vezes até a riqueza, a necessidade de sucesso sufocam o que diz a palavra. É muito mais valioso para essa pessoa buscar resultados do que buscar a palavra. E aí nós temos mais um ouvinte. E Jesus fala, esse tipo de ouvinte é a terra boa. É o tipo de pessoa que ouve, recebe a palavra, perseveram na palavra, praticam a palavra e a partir disso frutificam. O mesmo sermão produz resultados completamente diferentes, mas tudo depende da condição em que se recebe. Por isso, vamos refletir em uma seguinte pergunta: o que é que você faz com aquilo que você recebe no culto? Porque eu vou contar uma coisa para você: se você sai do culto e você não lembra de pelo menos metade de um tópico que foi pregado, certamente você apenas ouviu e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Desses quatro solos, desses quatro recebedores da mensagem, a semente que caiu à beira do caminho, a semente que cai no solo pedregoso, a semente entre os espinhos, ou a semente que caiu na terra boa, qual desses quatro seria você? O seu coração é uma terra boa? Ou o seu coração hoje está entre os espinhos? Ou o seu coração está como um solo pedregoso? Ou à beira do caminho? Fala para mim, como que tá? Como que você recebe a palavra? Porque entende bem, cair de poder todo mundo cai. O problema é quando a pessoa levanta e não é transformada. A palavra de Deus tem que gerar transformação. E para a gente refletir, quanto tempo a gente dedica diariamente para ouvir a palavra de Deus? Quanto tempo nós dedicamos para conhecer a voz do Senhor? Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: a qualidade da nossa fé depende da qualidade da nossa comunhão com a palavra de Deus. Não vai existir uma fé madura suficiente sem acesso às Escrituras. Entenda bem, quanto menos ouvimos a voz de Deus, mais nós vamos ouvir o medo, a ansiedade, a depressão, a circunstância. Só que quando fazemos o contrário, quanto mais ouvimos a voz de Deus, menor vai se tornar a voz da incredulidade. A fé cresce quando a palavra ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Foi o que Abraão fez para sair de Ur dos Caldeus até chegar em Canaã. Foi o que Moisés fez para sair da região onde estava e ir até o Egito para libertar o povo. Foi assim que aconteceu com Josué, que mesmo passando por calúnias, difamações, prisões, conseguiu alcançar o governo do Egito. Bom, eu quero encerrar aqui dizendo a você o seguinte: se você não conhece a voz de Deus, infelizmente qualquer voz pode guiar você. Para isso, vamos fazer algumas perguntas aqui para a gente discutir. Eu quero que você anote e eu quero que você discuta isso na tua célula. Quais vozes têm influenciado mais a sua maneira de pensar nos dias de hoje? De verdade, é a Bíblia mesmo? Ou é o coach? Ou é o cara da influência? De verdade. Quero que você discuta isso dentro
da sua célula. E mais uma vez eu queria repetir a pergunta que eu fiz anteriormente. Em qual dos 4 solos da parábola do semeador você mais se identifica e por quê? Tá bom? Fique com essas 2 perguntas para a gente poder discutir e vamos lá. Olha, vamos colocar um desafio? Vamos colocar pelo menos 20 minutos de leitura da Bíblia por dia, sem distrações, pedindo para que Deus fale com você, ore, anote no caderno, faça o seu devocional. A vida cristã não é um mar de rosas, mas nós podemos passar por todas as dificuldades se nós compreendermos de fato quem Deus é, aquilo que Ele deseja conosco, e tudo isso nós vamos descobrir conhecendo a sua voz.